Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a introdução à sabedoria, o baluarte da sabedoria. Nós vamos estudar esses temas no livro de Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Mas antes, vamos começar? Nós vamos estudar esse livro que foi escrito por Salomão, que foi filho de Davi, que foi rei de Israel, e nós vamos entender os sinais da sabedoria, nós vamos entender como a sabedoria se dá, nós vamos entender aqui os conselhos de Deus para os seus filhos serem sábios, porque Deus quer que seus filhos tenham um entendimento, Deus quer que seus filhos tenham a sabedoria, mas nós precisamos ser sensíveis também aos ensinamentos, praticar aquilo que Deus nos ensina. Então a gente vai começar a leitura e explanando versículo por versículo para nós entendermos aquilo que Deus quer de nós. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui nesse livro de Provérbios, que a gente fez essa leitura, foi o autor. Aqui o autor é Salomão, que foi rei de Israel, filho de Davi, mas quem usou ele foi o Espírito Santo. Todos os livros aqui escritos na Bíblia, todos os versículos foram inspirados pelo Espírito de Deus. Nós sabemos disso, nós sabemos que a Bíblia é toda divinamente inspirada por Deus. E nós sabemos também que nós devemos dar atenção a essas palavras do Senhor. Nós devemos entender o objetivo para que foi escrito esse texto. Aqui é muito claro que era para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. É isso que está escrito aqui. Então, esse livro foi escrito para ensinar a nós termos sabedoria, para nós sermos pessoas sábias, pessoas de entendimento, pessoas de inteligência. Deus quer que seus filhos saibam se conduzir aqui na Terra. Deus não quer que seus filhos sejam pessoas ignorantes. Não falo de ignorância agora no sentido de inteligência física, de saber fazer várias contas, várias operações, não é isso. Mas Deus quer que seus filhos saibam se comportar, saibam como proceder diante das situações, tenham um entendimento, tenham sim a instrução que vem dele. Então que nós venhamos dar atenção a essas palavras. O objetivo do livro de Provérbios é nos ensinar a sabedoria, para que nós a coloquemos em prática em nossas vidas. Deus quer que tudo aquilo que ele escreveu aqui nessa palavra seja ensinado para nós e seja colocado em prática. Tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é advertência dele, que ele nos ensina, nós devemos aprender. Então nós também vemos esse chamado à sabedoria. Nós percebemos aqui que Deus nos chama para a sabedoria, ele quer que nós sejamos sábios. E isso a gente percebe quando o versículo diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então Deus quer que nós venhamos ter essa sabedoria, ter essa inteligência, ele nos chama para isso. Deus nos chama à sabedoria, ele quer que nós entendamos as coisas do céu. Precisamos nos atentar para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Precisamos nos atentar àquilo que ele quer passar para nós, que Deus usou aqui Salomão para escrever. Então nós devemos sim falar para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero entender aquilo que está escrito na sua palavra, eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor ensina, eu quero entender aquilo que o Senhor está falando. E ele vai sim nos ensinar.
ensinar. Ele vai nos dar até as situações para que nós venhamos colocar em prática aquilo que ele já ensinou. É como uma prova numa escola. A prova é aquela hora que se coloca em prática aquilo que já foi ensinado. Então a gente vai ter esse momento de colocar em prática aquilo que o Senhor já nos ensinou. E que nós venhamos ser achados fiéis. Que a gente realmente venha praticar aquilo que foi ensinado. Nós vemos também a base, o começo da sabedoria, quando o versículo diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós vemos aqui que não há sabedoria sem Deus. O temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, ou seja, sem o temor do Senhor não há sabedoria, sem o temor do Senhor não há entendimento, sem o temor do Senhor só há insensatez, só há questões humanas, só há levantes mesmo do diabo, não há sabedoria para saber discernir quando uma situação vem de Deus, quando vem do inimigo, não há sabedoria para ser posta em prática, porque Deus é aquele que nos ensina, que nos adverte, que nos instrui. Então a gente vê que a base da sabedoria é esse temor do Senhor. A sabedoria se baseia no temor de Deus e não no conhecimento humano, por isso devemos obedecer e nos alegrarmos em confiar no Senhor. Nós precisamos sim nos atentar a essa sabedoria, nos atentar aos mandamentos do Senhor. Mas os loucos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Então a gente vê também o desprezo aqui que a sabedoria enfrenta. Os loucos, os insensatos, eles não querem saber de serem sábios, eles não querem ter essa sabedoria que vem de Deus, infelizmente. Porque se eles se atentassem a essa sabedoria, eles seriam muito mais felizes, iriam ter uma vida muito mais abençoada e ainda teriam a vida eterna no céu. Mas, infelizmente, essa sabedoria também ela é desprezada. O ensino da palavra do Senhor é desprezada pelos loucos. Nós também podemos perceber aqui o ensino e a obediência, quando o versículo 8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Precisamos ter a humildade para obedecer os nossos pais e principalmente para nos atentarmos para a repreensão e para os mandamentos que vêm do Senhor. Porque nós sabemos que os nossos pais, eles são dados a nós por Deus para que nós venhamos obedecer a eles. Nós precisamos obedecer a eles porque isso é justo. A Bíblia mesmo fala que obedecer a pai e mãe é um mandamento, fazia parte até dos 10 mandamentos. Então nós devemos sim atentar para os conselhos, para os ensinamentos que vêm deles. Mesmo porque um pai ou a mãe, ele não vai querer o mal de um filho. Ele não vai orientar uma coisa para o filho se dar mal, a não ser que ele seja um insensato. Mas nós devemos sim honrar os nossos pais, porque isso é justo diante de Deus. E isso é o primeiro mandamento que tem promessa. Deus fala que se a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida de entendimento, vai ter uma vida abençoada por Deus. E nós percebemos também que a sabedoria traz recompensas para aquele que o possui. Como quando o versículo 9 diz assim: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Se obedecermos aos nossos pais, teremos recompensa aqui na terra, como é citado, e teremos recompensas também no céu. Nós teremos recompensas de honra, de graça e até de beleza, né? Como ele fala, diadema, que a gente ia ter os colares, ou seja, a sabedoria, ela ia ser adornada, né? A sabedoria, ela serve como um adorno para o justo, mas é um adorno que é fundamental. É como o adorno quando o soldado ia para a guerra, ele usava aquela armadura. A sabedoria é a mesma coisa, ela é uma coisa que protege a gente, porque ela é dada pelo próprio Deus. Deus nos dá sabedoria para que sirva para a nossa vida, para o nosso proveito, para o nosso deleite. Então ele fala aqui que se obedecermos à voz dele, se obedecemos tanto os nossos pais, mas também a sabedoria que vem dele, a gente já tem esse diadema de graça, essa recompensa que vem dele. Nós também podemos perceber a recusa e as más influências, quando o versículo diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então a gente deve pensar, se alguém que está sendo insensato, está sendo usado pelo diabo para falar conosco, para nos tirar do caminho do Senhor, para nos tirar do caminho da sabedoria e nos levar para o caminho da loucura, da insensatez, da perversidade, nós não podemos concordar, nós não devemos consentir com isso, mas nós devemos falar não. Se essa pessoa não quer saber de Deus, se essa pessoa não quer ter essa sabedoria que vem de Deus, eu também não vou escutar ela. Eu também vou recusar esses caminhos que ela está me propondo. Devemos recusar e rejeitar tudo aquilo que o objetivo é nos afastar de Deus e dos seus mandamentos. Porque a gente sabe que todos os caminhos que não são de Deus, eles são caminhos de morte. E a morte, ela está à espreita daqueles que desobedecem a Deus. A morte, ela está ali como uma consequência também daqueles que não querem ouvir ao Senhor, não querem praticar os seus mandamentos, não querem colocar em prática aquilo que o Senhor ensina. Nós também percebemos mais desses versículos aqui falando sobre os planos de destruição dos perversos. Como os perversos são usados pelo diabo para querer destruir até a vida dos justos. Como quando o versículo diz:
Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Então a gente percebe aqui como o perverso é usado pelo maligno para querer destruir o justo, mas o Senhor livra os justos, o Senhor livra os seus filhos dessa perversidade aqui. Mas ele fala, não entra nela, não queira destruir a vida das pessoas, não queira se unir com pessoas para querer roubar algo que não é seu, para querer matar outras pessoas. Então, os planos de Satanás e também dos perversos são de destruição. Devemos nos manter distantes de todos aqueles que planejam o mal. Devemos nos manter distantes de todos aqueles que são usados pelo diabo para querer destruir o inocente, destruir os filhos de Deus. Porque nós sabemos também que tudo tem consequências. Essas pessoas que são usadas pelo demônio, pelo inimigo, para querer destruir a vida dos justos, elas também vão ter as consequências na sua própria vida. Elas também não vão passar ilesas, não vão ser inocentadas disso. Nós também podemos perceber a unidade maligna, quando o versículo diz, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. O diabo não é amigo de ninguém, mas o diabo ele une todos os demônios, o inferno, ele sempre caminha unido para concluir os seus objetivos, para concluir os seus planos. Como o próprio Senhor Jesus fala que a casa dividida não subsiste, o diabo ele não pode expulsar ele mesmo. O diabo ele sempre anda junto para querer destruir mais e mais almas e levá-las ao inferno. Então nós sabemos que o inferno é unido, mas não é para o bem do ser humano, é para o mal. Assim como o céu é unido para o bem, o inferno é unido para o mal. Então nós percebemos também que essa frase de união, que eles até falam aqui, teremos todos uma só bolsa, anda conosco. Essa frase significa uma união maligna planejada por Satanás e exercida pelos perversos e os ímpios para a destruição, para a morte. Então nós sabemos aqui que não é uma união para a vida, não é uma união assim, vamos se unir para fazer a vontade de Deus. Não, é uma união para querer destruir o próximo. E Deus não abençoa esses planos, Deus é contra isso. Nós também podemos perceber o conselho, o guarda a vereda, quando o versículo diz, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Esses aqui são os caminhos do inimigo, os caminhos daqueles que querem destruir a alma dos outros, os caminhos que Satanás trilha, os pés dele correm para o mal, correm para a morte. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então nós sabemos aqui que Deus quer que nós guardemos o nosso coração de tudo isso. Deus não quer que a gente entre nesses caminhos de perversidade, de ganância. Deus quer que a gente guarde a nossa vida e os nossos caminhos de se macularem com aquilo que é mal, com os perversos, com os insensatos. Não entre no caminho dos pecadores. Não entre, não se assente nem na roda dos escarnecedores. Quando nós vemos pessoas escarnecendo de Deus, escarnecendo dos caminhos de Deus, apoiando aquilo que é mal, nós não podemos consentir ficar com eles, mas nós precisamos manter a nossa distância, porque senão aquilo vem para nós também, e daqui a pouco aquilo que era objeto de distância começa a ser objeto de amizade. Então nós devemos sim pregar a palavra para toda criatura, mas aqueles que não querem saber do Senhor, não querem mudar os seus caminhos, nós devemos sim manter distância. Nós vemos também as consequências. Enquanto os perversos fazem o mal aos outros, eles prejudicam a si mesmos, pois eles plantam e colhem a perversidade. Então, quando nós vemos aqui que as pessoas estão querendo muitas vezes o mal do próximo, elas estão plantando isso na própria vida, porque um dia elas vão ter sim as consequências físicas do juízo aqui na terra, do juízo humano, mas também eternas, porque a gente sabe que o Senhor é o justo juiz, e Ele não vai deixar pessoas que planejaram ali a destruição do próximo serem tidas como inocentes, como pessoas sábias, como pessoas que não tem nada a pagar. Não, os olhos do Senhor, eles sabem de tudo, eles veem tudo, eles veem até a intenção do nosso coração. O Senhor conhece a intenção do coração do ímpio, a intenção do coração do justo. Deus sabe aquele que está planejando mal e Deus sabe a quem planeja aquilo que é bom. Então, nós devemos sim nos atentar para sabermos que vai ter consequência. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem vai lá e planta na vida do próximo, ele também vai ter na sua própria vida. E nós precisamos ter os nossos olhos bem fixos no Senhor, para seguirmos os caminhos dele. Ele fala que o caminho dele é reto. O Senhor fala que aquele que entra pela porta vai alcançar a vida. Aquele que não entra é salteador, ou seja, o diabo e os seus seguidores, eles não entram pela porta e eles vão ter juízo e castigos eternos por causa disso. Então nós vemos também o convite da sabedoria, quando os versículos dizem assim: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras.
Nós vemos aqui que a sabedoria está ali falando, venha para cá, venha para cá, venha para cá, mas muitas vezes ela é rejeitada. Muitas vezes também ela é aceita. Nós sabemos que nós que somos filhos de Deus, nós devemos aceitar e praticar a sabedoria. Então a sabedoria que é usada aqui por Deus, né, ela quer que a gente entenda, que a gente aprenda com ela. Ela quer que a gente vá para os caminhos dela. Então nós devemos sim ser obedientes à voz do Senhor e atentar para essa sabedoria. Porque aqueles que não querem saber da sabedoria, a perversidade, a insensatez já está com eles. E eles vão ter, como eu falei agora, as consequências. Então nós devemos sim nos debruçar para nós entendermos aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Nós devemos sim aprender e nos esforçar para praticar também, colocar em prática as palavras do Senhor. Não é somente aprender intelectualmente, mas é colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Outra coisa também que nós podemos perceber aqui é a repreensão e a correção, quando os versículos dizem: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então nós vemos aqui que Deus corrige os filhos que Ele ama. Deus corrige aqueles que são os seus filhos. Ele não sai corrigindo e dando chicotada em todo mundo, não. Primeiro que Deus não é um Deus de ira, né? Nós sabemos que Deus é um Deus justo, mas Ele não tem prazer no sofrimento. Nós sabemos que Deus tem prazer em quem pratica a sua palavra. Por isso que nós vemos aqui que Ele ensina tanto pra gente, Ele usa a palavra dele aqui para nos ensinar. E Ele quer que a gente venha praticar isso. E Ele fala até quando vocês vão continuar nesses caminhos de perversidade, de insensatez, até quando vocês vão continuar nesses caminhos de ira, de perversidade, de falta de sabedoria. E Ele quer que a gente vá pro lado dele. Deus, Ele quer que a gente aceite a correção, a repreensão pro nosso próprio bem. Ele quer que a gente aceite isso para que a gente viva também. Porque os perversos, eles não têm uma vida abençoada, eles não têm uma vida bem-aventurada, eles têm as consequências daquilo que eles praticam. E nós também devemos nos manter sempre atentos ao derramamento do Espírito, como ele mesmo fala, que ele ia derramar o Espírito dele, ele ia derramar copiosamente o Espírito dele para nós. Então nós devemos sim querer esse enchimento do Espírito, querer esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A sabedoria diz que derramaria o seu Espírito, pois sem ele nós não conseguiríamos compreender. Nós não conseguiríamos compreender a sabedoria se a gente não tiver dentro de nós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina as palavras de Deus. Foi ele quem deu inspiração para escrever a Bíblia, escrever todas as palavras que estão escritas aqui. E é ele que dá a sabedoria para nós entendermos, praticarmos e obedecermos. Então que a gente venha ter esse derramamento do Espírito Santo sobre nós. Outra coisa que nós vemos também é a rejeição sofrida pela sabedoria. Onde o versículo diz: mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Então nós percebemos aqui que a sabedoria, infelizmente, ela é rejeitada. Mas nós não podemos rejeitá-la, nós. As pessoas podem até querer rejeitar, mas nós não podemos rejeitá-la, porque nós sabemos que ela também é vida, que a Bíblia mesmo fala que a sabedoria ela é vida para aquelas pessoas que a possuem. Então que a gente não venha rejeitar ela, mas que a gente venha dar ouvidos à voz dela. Então nós vemos aqui que Deus, ele quer repreender os seus filhos, mas ele também quer que nós não endurecemos o nosso coração, mas que a gente venha ser sensíveis e obedientes à voz dele e mudar onde ele quer que nós mudemos. Que a gente venha entender que isso é para o nosso bem. É como um pai que corrige um filho, uma criança. Que a criança tá ali colocando o dedo na tomada e o pai fala assim, não coloca, você vai levar um choque. Olha, não pode. Às vezes até deixa ele de castigo ali e fala, não pode. Porque se deixar a criança fazer tudo o que ela tem vontade, ela se destrói. Então nós devemos entender que Deus corrige aquele que ama, aquele que é os seus filhos. Se Deus não está corrigindo alguma pessoa, é porque ela não é filha dele. Não é um filho dele. Mas Deus corrige aquele quem ele ama. E nós vemos também o juízo de Deus. Quando o versículo diz: também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então que a gente venha realmente
ter essa obediência, para que a gente não sofra esse juízo, que os necios vão sofrer, que os perversos, que os insensatos vão sofrer. Um dia Deus julgará todas as pessoas por suas obras. Um dia, tanto ricos como pobres, todas as classes sociais, todas as faixas etárias vão ser, sim, julgadas por Deus. Todas as pessoas vão passar pelo juízo de Deus. Mas Deus, Ele sabe quem é os justificados dele. Deus sabe aqueles que acataram a salvação, acataram o sacrifício de Cristo, aceitaram o convite dele. E Deus sabe aqueles que rejeitaram, que não quiseram saber. Então que a gente venha ser sensível à voz dele, que nós venhamos ser sensíveis aos caminhos do Senhor, obedientes a ele. Que nós não venhamos entrar no proceder dos perversos, dos pérfidos, mas que a gente venha, assim, entrar no procedimento da sabedoria, da obediência, dos mandamentos do Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber são as promessas de esperança, quando o versículo diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então o Senhor fala que aqueles que têm Ele, que buscam auxílio, que obedecem a Ele, vão habitar seguro, tranquilo e sem temor de nenhum mal. Porque o Senhor protege eles, o Senhor protege aqueles que são dele, o Senhor protege aqueles que realmente têm os seus mandamentos guardados. Isso é uma promessa de Deus e Ele é fiel e justo para cumprir. Então que a gente venha ser obediente para acatar, para obedecer os mandamentos do Senhor. Deus diz que se obedecermos a Ele, habitaremos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Jesus nos salvou e Ele é o único que nos leva para o céu. E nós devemos obedecê-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e amá-lo mais do que tudo que existe na nossa vida, mais que a nós mesmos, porque isso é o que Ele pede. São os mandamentos que Ele nos deixou. E amar o nosso próximo também como a nós mesmos. Então que a gente venha obedecer a Ele, que a gente venha dar ouvidos à vossa sabedoria e meditar nessas palavras. Meditar naquilo que o Senhor quer de nós. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!